Ok, pessoal, dando início aqui à nossa palestra, então, hoje eu vou falar de um conceito, na verdade é um processo chamado Bioinformation Modeling, mais conhecido como BIM, que provavelmente muitos de vocês já ouviram falar em algum momento, mas às vezes fica a dúvida de exatamente o que é, né? Algumas pessoas acreditam que seja só um software, mas é muito mais do que isso, né? Muito mais complexo e muito mais relevante do que isso. Eu até em alguns momentos aqui na videoaula, eu vou abrir um software, né, de BIM para fazer algumas coisas, umas manipulações, para vocês verem o quanto significativo é e quão mais rápido é possível fazer, principalmente alterações nos projetos. Mas o foco da aula é mais do que mostrar um software, tá? O foco dessa videoaula é realmente mostrar o conceito BIM, ver as possibilidades das áreas de atuação, a gente entender um pouco a complexidade do que um profissional BIM faz, entender quais são as carreiras chamadas de carreira BIM, para que assim, no final da aula, né, todos os alunos aí possam começar a escolher um certo caminho, se for do interesse, né, de trabalhar com BIM, escolher algum caminho dentro do BIM para fazer com que o seu processo de profissional seja mais amplo, né? Uma dica que eu vou dar até já no começo dessa videoaula, hoje no mercado tem falta, inclusive, de estagiários que entendam dos processos BIM. Então, para quem está procurando estágio, ou até mesmo procurando trocar de emprego, que às vezes tem um caso, né, alguns nossos alunos já são profissionais, né, já estão no mercado há alguns anos. Uma característica da nossa instituição é que nós temos alunos dos mais variados nichos, né, tanto de econômicos, sociais, de idade, né. Então, eu tenho um aluno que ele começou a fazer engenharia civil com 67 anos, em uma das minhas turmas. Eu acho isso genial, né? E ele está se saindo super bem. Agora ele já fez 70, está de 70 para 71 e está adorando o curso, conseguiu superar todas as expectativas em relação à parte de tecnologia, né? Que eu achei que ele ia ter mais dificuldade no começo, mas ele conseguiu correr atrás e hoje ele está se dando muito bem no curso, está apaixonado com o curso. E nós também temos alunos aí de 17, 18 anos entrando no mercado de trabalho, né? Vai começar agora a fazer o primeiro estágio, né? Em seguida vai fazer monitoria, dar monitoria na faculdade, participar de projetos de pesquisa, projetos de extensão, e são outras áreas também que vale a pena tentar trabalhar com BIM. Uma coisa muito legal que aconteceu comigo do semestre passado para esse, é que eu tenho duas alunas da UniBH, a Camila e a Dailane, que elas fizeram um trabalho de TCC, eu fui orientador delas, e quando elas estavam terminando o trabalho de TCC delas, eu chamei as duas para escrever um artigo comigo sobre o uso do BIM, fazendo uma perícia técnica no viaduto Santa Teresa. E a gente fez todo o artigo, escrevemos os artigos juntos, fizemos as perícias, etc., utilizando ferramentas BIM, e o artigo já foi aceito para publicação. É um trabalho bem legal que vai sair. Em breve, na hora que ele for publicado, vou até compartilhar com todo mundo da instituição. Mas é uma coisa muito bacana, né, quando a gente vê os nossos alunos desenvolvendo trabalhos que tem futuro, né, que a gente vê que tem mercado e que é interessante. Vou me apresentar um pouquinho antes de começar a falar sobre o BIM exatamente. Vou me apresentar um pouquinho, tá? Eu sou o professor Manfredo Hope. Tem alguns alunos aí que estão participando da palestra, convite de outros professores que não me conhecem. Prazer em conhecê-los nesse momento. Eu estou terminando meu doutorado no UFMG, na área de tecnologia das construções. Também sou mestre em engenharia civil pelo Cefet e também fiz curso de arquitetura e urbanismo na PUC. E lá no Cefet também eu fiz curso técnico de informática, assim que eu acabei o segundo grau.
Atualmente eu estou trabalhando como professor nos cursos de graduação e pós-graduação, tanto na arquitetura quanto na engenharia, e sou coordenador de um escritório de engenharia e arquitetura chamado Roupa Arquitetura e Engenharia, que é meu sobrenome. Até quem tiver depois curiosidade, pode procurar no Instagram ou no Facebook, né? Chama HOPPE, Arquitetura e Engenharia. Dando sequência aqui, minhas áreas de atuação, minhas especialidades. Sistemas computacionais para arquitetura e engenharia. Quando eu falo de sistemas computacionais, eu penso nos softwares mais modernos, tá? Vou citar alguns aqui. Por exemplo, o Revit, o Navisworks, o Metashape, alguns Photoshop, CorelDRAW, alguns softwares mais simples também, como o próprio CAD. O CAD é um programa bem difundido no mercado internacional, né? O CAD ele é o software de engenharia mais utilizado no mundo, disparado. Ainda vai continuar assim durante um tempo, mas aos poucos essa tendência tende a mudar, né? Então, a gente já está vendo alguns softwares poderosos, inclusive alguns feitos pela própria Autodesk, que é quem desenvolveu o CAD, né? Quem é a proprietária do CAD. Alguns softwares da própria empresa competem com o AutoCAD, né? Por questões de evolução de tecnologia, né? Então, eu estou trabalhando inclusive no meu doutorado, meu doutorado é baseado em sistemas computacionais para arquitetura e para engenharia. Minha outra especialidade é projeto e desenho técnico. O desenho técnico está extremamente ligado ao projeto, né? Quando a gente desenvolve um projeto, planta, corte, vista, monta os layouts, as pranchas, o que a gente está fazendo, na verdade, é desenvolvendo o desenho técnico de acordo com a necessidade do local, né? Do seu terreno, do seu cliente. Minha outra especialidade é tecnologias e materiais de construção. Acabei de ver aqui que no slide de tecnologias está escrito errado, mas a parte de tecnologia e materiais de construção, nessa tecnologia não é exatamente computação, tá? Essa tecnologia é como se faz uma obra, por exemplo, assim, sistema autoportante, estrutura metálica, steel frame, wood frame, alvenaria convencional. Então, é como se faz as fundações, as estruturas. Então, entra muito na parte da tecnológica, né, de como se desenvolvem as construções e os materiais aplicados. E, por último, planejamento e gestão de obras. Né? Lá no escritório, também, além de fazer os projetos, a gente executa as obras. Principalmente obras residenciais em condomínio fechado. Nos últimos anos, né, eu desenvolvi alguns no meu escritório, né, alguns projetos importantes. A maioria, 90%, eu falo que é projetos residenciais em condomínios fechados, mas também nesse tempo a gente fez centro cultural, concessionária de carros, consulado, museu, igrejas, projeto urbano, escola, algumas lojas de roupa e também projetos de edifícios multidisciplinares, como, por exemplo, condomínios, né, verticais. Então, essas são as características de trabalho que a gente desenvolve no escritório. Coloquei aqui algumas imagens de alguns projetos que foram feitos utilizando alguma ferramenta BIM, tá? Algum software BIM. Como, por exemplo, o Revit, que é o que eu uso com mais... que é mais comum de usar, que eu tenho mais facilidade. E também questões de licença, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente monta um escritório ou uma empresa para não utilizar softwares piratas, porque a multa é pesada, né? Então, se você for pego, né? Se tiver uma empresa e a fiscalização bater na sua empresa e se tiver softwares piratas, dependendo da quantidade de softwares, a multa pode até chegar a quebrar a sua empresa. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão. Essa aqui é uma casa que eu desenvolvi. Eu fiz um projeto num condomínio chamado Vila Delax, que fica em Nova Lima, na frente do Topo do Mundo. Essa casa é uma casa muito moderna, não só pelo visual, mas também pelo material. Tá? Apesar de, assim, visualmente, quando a gente olha, não dá para perceber todas as técnicas que foram utilizadas, né? Mas essa casa, ela basicamente, tem a parte de alvenarias, né? Que seriam as alvenarias, as paredes e tal, feitas com steel frame e estruturas metálicas. A gente fez
o corpo dessa casa é uma estrutura mista. Ela tem algumas vigas e pilares metálicos mais robustos e o steel frame fazendo as vedações. E para disfarçar um pouco isso, né, essa questão, às vezes o cliente gostava da aparência do concreto, aqui, por exemplo, na área aqui da cobertura, tá vendo? E também aqui na garagem, o que a gente fez depois foi colocar a placa cimentícia com um revestimento que imitasse o concreto, que era o que o cliente queria ter um visual parecido de concreto nessas áreas. Outro elemento aqui bacana que foi utilizado cobogó, aqui na parte frontal, né, da casa para melhorar a iluminação e manter a privacidade. E também uma outra técnica utilizada foi a elevação do piso do primeiro pavimento para evitar problemas com infiltração, porque essa área é muito encharcada, é muito molhada. Então, para evitar problema de infiltração, eu levantei o piso e depois no projeto fiz a impermeabilização, né, dessa estrutura para que a umidade não alcançasse. Essa prancha aqui, por exemplo, é uma prancha onde todos os projetos, plantas, cortes, vistas, inclusive 3D, foi utilizado um programa BIM, né? Nesse caso o Revit. Então conseguiu montar tudo dentro de um software só, que é bacana, né? Eu gosto depois de gerar os 3Ds e gerar alguns vídeos, inclusive é possível fazer vídeo, né, da edificação, tanto interno quanto externo. Eu gosto depois de fazer um tratamento, se necessário, em um programa como o Photoshop, que melhora um pouco a qualidade das imagens, né? Consigo controlar um pouco a iluminação, etc. Mas alguns programas BIM são tão completos que você consegue fazer exatamente tudo dentro dele, tá? É muito bacana. Aqui uma outra imagem, essa casa aqui já está quase pronta. Estou construindo ali no bairro Prado. Essa é uma casa também bem moderna, dentro de um bairro já, né? Observe que já tem um muro, né? Aqui tá vendo que foi feito os cortes e as plantas e aqui as vistas. Tudo dentro do mesmo programa. E depois, isso aqui é uma prancha que eu chamo de prancha resumo para entregar para o cliente. Na verdade, essa prancha que eu costumo imprimir e colocar na frente da obra, como propaganda, né, do escritório. Aqui uma imagem interna do projeto. E uma última imagem aqui de uma outra casa, essa aqui lá em Contagem, esse é o penúltimo projeto. Uma casa lá em Contagem, também bem moderna, num bairro chamado Praia, onde o cliente tem um terreno realmente grande, né? Ele é bem profundo, e ele criou uma casa bem moderna e de um pavimento só, porque ele alegou que a esposa dele tem dificuldade para subir escada e tal, e ele queria só um pavimento. Então eu consegui fazer essa casa com um ar mais moderno, uma imagem interna da casa. Eu gosto também de fazer os projetos em áreas comuns, evitando usar muita parede, deixar grandes aberturas para portas e janelas. Então essas são algumas características dos projetos que eu desenvolvo. Essa aqui é a última imagem agora do último projeto que eu vou mostrar aqui, para vocês entenderem um pouco do programa, né? Também feito aqui no programa BIM. Essa aqui é uma casa que fica em Nova Lima também lá no mesmo condomínio do primeiro projeto, no Vila Delax. Aquele primeiro projeto, na verdade, ele passou na frente da obra dessa casa, gostou e me contratou para fazer outro projeto. Nessa casa que é uma casa bem bacana, porque ela tem um jardim interno, e dentro desse jardim, observem aqui no corte que é aberto, então chove dentro da casa, de propósito. E pelo sistema, pela regulagem das alturas e das aberturas, essa chuva, mesmo que tiver uma chuva de vento, ela só cai exatamente na área de jardim. Ela nem respinga no piso, só cai exatamente na área de jardim. Foi um projeto bem bacana de fazer, foi um grande desafio. Aqui uma foto da obra acontecendo. Essa casa ainda não está pronta, não deve demorar muito para ela ficar pronta. E depois eu vou atualizar essa foto já com um acabamento mais moderno. Só aceitar que uma turminha aqui está entrando agora na palestra. Ok. Agora vamos falar exatamente do BIM, pessoal. Agora a gente vai começar a discorrer mais sobre o objetivo da nossa palestra, tá? Caso alguém queira fazer alguma pergunta, vamos fazer o seguinte: como já estamos chegando aqui
quase 100 pessoas, para não ficar muito tumultuado, eu acho que talvez fosse legal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode adicionar o chat aqui do nosso programinha, tá? O chat aqui presente no Google Hangout, para gente, para ficar mais fácil de eu gerenciar e a palestra poder fluir, que tem muito conteúdo, tá, gente? Eu tive até uma grande dificuldade hoje, porque... Manfredo, se você precisar de ajuda para controlar o chat aí, fica tranquilo, eu posso te ajudar, tá? Obrigado, valeu. Essa questão de aprovar, você não consegue não, né? O aprovar é só eu mesmo, né? Aí é só com o dono. Então tá, mas obrigado, valeu. Vou aceitar a ajuda sim. Mas, então, continuando aqui, Tom, vou falar agora, vamos entrar então agora no BIM de fato. Estava falando que eu tive uma dificuldade hoje para conseguir condensar o conteúdo, porque é tão amplo, é tanta coisa, tanta informação, que realmente foi difícil, né, conseguir ajustar o conteúdo para a gente apresentar na nossa palestra, que vai de 7 até às 8h30, né? Então, começando aqui a nossa palestra, eu vou falar um pouquinho sobre a realidade da construção civil brasileira e da importância de mudar, né, os processos e os projetos que nós desenvolvemos dentro da engenharia civil e da arquitetura. A realidade da construção civil brasileira, em termos de projeto primeiro, tá? Primeira consideração importante, que quando um cliente procura um profissional hoje, se ele procura, por exemplo, um arquiteto, o arquiteto desenvolve a planta, né, do projeto arquitetônico, as vistas, os cortes, as fachadas, etc. E depois ele devolve esse projeto para o cliente, e o cliente vai atrás do engenheiro estrutural, que depois vai atrás do engenheiro hidrossanitário, depois vai atrás do engenheiro elétrico, depois vai atrás de um paisagista, depois vai atrás de um decorador. Então, olha quantos profissionais são necessários para desenvolver um projeto para um cliente, né? Então, pode até ter algum que faça mais de um serviço, né? Às vezes o engenheiro estrutural também faz o hidrossanitário, né? Nem todos fazem, mas pode ter algum que faz. Né? Às vezes o arquiteto também faz a parte do paisagismo, a parte de decoração. Então, depende da especialidade de cada um. Mas, no geral, é necessário procurar mais de um profissional para você ter um projeto completo. Né? Fora o projeto topográfico também, né? Que eu ainda nem citei. Mas tem o projeto topográfico, que é o projeto mãe, né? O projeto onde todos os outros projetos vão nascer. Vai ser baseado no projeto topográfico. Eu sempre falo com meus alunos, nunca iniciem um projeto sem ter o projeto topográfico na mão e também o registro de informações básicas da prefeitura. Porque essas duas informações podem mudar completamente seu trabalho e pode evitar que você perca tempo, né, desenvolvendo um projeto que não vai estar alinhado com os condicionantes físicos, ambientais, socioambientais da região. Então, essa grande quantidade de profissionais atuando dentro de um projeto gera um problema grande, que são a falta de conexão entre esses profissionais. Muitas vezes o arquiteto passa o projeto para o engenheiro e nunca mais vê o projeto, ou às vezes o engenheiro nunca liga para o arquiteto, né, para tirar alguma dúvida, etc. E o cliente só vai pegando os projetos depois, o que infelizmente acontece, né? Às vezes o cliente só chega lá na obra, entrega o projeto para o mestre de obras e fala aí, se vira aí. Né? O certo era ter um engenheiro, né, ou um arquiteto também na obra. Mas a gente sabe, né, que infelizmente a maior parte da construção civil brasileira hoje é irregular. Pelo menos em algum ponto tem algum tipo de irregularidade. E esse é um ponto comum. Às vezes o projeto está todo aprovado, tudo feito certinho na prefeitura, com os profissionais bacanas. Aí o cliente, na hora de criar o projeto, em vez de contratar um engenheiro responsável, contrata um empreiteiro que não tem RT, né? Às vezes o cara não tem conhecimento, não tem um diploma específico, né, da área. E isso acaba, às vezes, até fazendo com que todos os projetos que foram bem feitos no primeiro momento sejam executados de forma errada, né? Então, a gente tem um grande problema na execução dos projetos. A gente tem profissionais conectados e projetos independentes, tá? O que é errado.
A gente deveria fazer a compatibilização desses projetos. O certo era ter um responsável por isso. Com isso, acaba gerando um desperdício de tempo e de dinheiro do cliente. Por quê? E também nosso, né, dos profissionais. Porque às vezes é comum, às vezes o arquiteto fez o projeto, passou para o engenheiro, passou para outro engenheiro, aí quando vai executar a obra, aí você descobre na obra que há incompatibilidades, né? Às vezes um tubo de esgoto de 100 milímetros ou 10 centímetros, né? Está passando por uma viga de 15. Não, você matou a viga, né? Então isso, se o pedreiro lá na obra fizer e não questionar, sua casa vai ter um problema estrutural gravíssimo, né? Ou sua edificação, né? Vai ter um problema estrutural gravíssimo. E isso faz com que os prazos, né, acabam sendo descumpridos, né? Porque aí o projeto tem que voltar para um profissional, que volta para o outro, aí tem briga entre profissionais, né? Isso é muito comum de acontecer também. Uma outra coisa ruim também é que é comum, após a graduação, seja no curso técnico ou na graduação, na faculdade, depois que o profissional tem um diploma, às vezes ele para de se atualizar, né? Então, por exemplo, imagina um profissional que formou na década de 90, no começo da década de 90, se até hoje ele faz projetos da mesma forma, ele está muito desatualizado, né? Então, o profissional ele tem que se atualizar. E uma desse tipo de especialização, você pode fazer cursinhos online, pode participar de palestras pelo CREA, pelo CAL, pode fazer especializações de pós-graduação, pode fazer, né, mas você tem muitas opções hoje em dia para você aprofundar o seu conhecimento, né? Até leitura de coisas na internet. A grande questão é que dentro da nossa área de engenharia e arquitetura, você não pode ficar parado, você tem que se atualizar o tempo inteiro, porque senão você fica para trás, ok? E uma outra questão importante é a falta o baixo investimento em treinamentos de tecnologia que as próprias empresas e escritórios, com o tempo, acabam se acomodando, né? E diminuem o investimento nessas duas questões, treinamentos dos funcionários e na tecnologia, tá? Então, não pode se deixar isso acontecer, né? E dentro da obra, de fato, nós temos, na realidade da construção civil brasileira, coloquei 4 imagens aqui, ó, mostrando cenários reais, né? Então, aqui, ó, primeira coisa, alvenaria de vedação, que é o modelo de alvenaria que a gente mais utiliza. Quem é meu aluno e está participando aí da nossa palestra sabe o quanto eu critico esse modelo de construção. É o tipo de construção que mais desperdiça material, que mais gera risco de acidente de trabalho, que tem a pior qualidade, né, que é mais difícil controlar todas as etapas da construção. Então, esse aqui é um sistema construtivo que eu evito, de fato, trabalhar. Eu não gosto. Eu sempre tento, quando eu sou procurado por algum cliente, tentar levar ele para algum tipo de construção industrializada para evitar esse tipo de construção. Mas aqui em Minas, infelizmente, muitos clientes meus falam, não, quer fazer do jeito tradicional por costume, né? Nós somos um povo muito tradicional, o povo mineiro, então é difícil até abrir a cabeça dos clientes no dia a dia. Então com isso, a gente tem baixa produtividade, né? Grande desperdício de material, baixo controle de qualidade, descumprimento de prazos, mão de obra sem qualificação. Eu acho que foi quando eu mais percebi isso foi entre 2013 e 2015. Nesse momento, de 2013 e 2015, a economia brasileira estava boa, né? Estava passando um momento bacana, e a construção civil brasileira estava voando, de verdade. E estava com uma falta de mão de obra no mercado. Nesses 2 anos, pessoal, não importava quem passasse na frente da obra, a gente chamava para trabalhar, né? Às vezes parecia um cara lá, né, sem qualificação nenhuma, mas a gente estava precisando de ajudante, precisava de alguma coisa para não ficar parado, a gente contratava o cara e levava para a empresa para trabalhar, né? Tive muitos problemas com isso, inclusive, em relação a pedreiro que ia trabalhar bêbado, tinha que mandar embora, né, etc. Pedreiro que não tinha a menor noção, né, ou ajudante de pedreiro que tinha a menor noção do que fazia.
Aí, mas não foi o problema meu, foi problema nacional, né? Aí eu brinco que eu falo o seguinte, a crise ela foi boa por um certo lado, porque a crise ela tirou os profissionais ruins do mercado, né? É claro que também afetou alguns profissionais bons, mas principalmente os ruins foram mais afetados. E também, né, como dentro dessa realidade construtiva, que a gente tem a falta de planejamento. Nessa primeira imagem aqui, mostra muito essa questão da falta de desperdício de material. Nessa segunda imagem aqui, é muito clara a questão da segurança, né, no trabalho, em relação às EPIs. Observe que esse cara está colocando uma escada apoiada num muro que nem está cintado ainda, nem está amarrado com a viga em cima, e os pilares aqui ainda estão com a forma. O risco desse muro cair é elevado, né, tombar. O cara lá, o daqui sem capacete, sem luva, né, e jogando material. Aqui um canteiro de obra completamente amador, né? Você vê que não tem um projeto de canteiro de obra, não tem banheiro para os funcionários, né? Não tem área de descanso. Gente, isso aqui, ó, o Ministério do Trabalho fica em cima, é pesadíssima a cobrança sobre isso. E aqui, né, uma situação, os engenheiros arquitetos aqui desesperados com essa realidade. Entrando aqui no BIM, o que é BIM? Né? O que seria o BIM? Essa resposta, ela é mais simples do que muitas pessoas pensam, mas normalmente as pessoas têm uma conotação errada, elas imaginam uma coisa diferente do que realmente é o BIM. Eu já vi muitos alunos me falar assim, professor, o Revit é o BIM? É o BIM? Não, gente, o Revit é uma ferramenta dentro do BIM, como o ArchiCAD, o Navisworks, o Tekla, essa a gente tem... O Solibri tem 300 programas que são programas BIMs, são ferramentas BIMs, tá? Então, o que é o BIM, né? Peguei aqui um contexto de um tiro de um livro, né? Do Kenseth Noble, de 2014, falando o seguinte, o BIM, que em inglês é Building Information Modeling, traduzindo modelagem de informação da construção. É um processo que começa com a criação de um modelo de projeto 2D e 3D inteligente. Então, inteligente, tá? Essa palavra é importante. Que será usado para otimizar o projeto e sua documentação. Além de melhorar a coordenação, a simulação e a visualização de todas as etapas. Quando eu falo as etapas, é criação, ensaios, os projetos, a documentação para aprovação nas prefeituras, nos órgãos competentes. A obra parou aí? Não, não parou aí. Quando chegou na obra, é só o começo de uma outra coisa. Agora a avaliação dos edifícios construídos, do seu uso, identificando ao longo do tempo uma série de fatores que vão afetar o desempenho dessa edificação. Como, por exemplo, consumo de energia, surgimento de trincas, rachaduras, fissuras, desplacamento de cerâmicas. Então, todo tipo de problema, né, agora a gente pode aferir também pelo BIM, tá? Então, isso é realmente uma grande revolução. Então, o BIM pode ajudar donos de empresas e provedores de serviços a aprimorar como as edificações e infraestruturas são planejadas, projetadas, construídas e gerenciadas. Coloquei aqui uma imagem com várias palavras que estão dentro da sigla do BIM, né? Então, tem aqui drawings, que é desenho, modelo, construção, informação, processo, projeto, trabalho, algum nome de alguns programas, como, por exemplo, aqui o Revit, Navisworks, indústria. Então, há uma série de nomes que juntos vão fazer a lógica do BIM existir, tá? O processo de existir. Aprovando aqui umas participações aqui, só um segundinho, turma. Aproveitando só essa pequena pausa aí, o Marcelo Ribeiro, ele perguntou qual o renderizador que você usa. Olha, dentro do BIM, dentro do programa que você for utilizar, existem vários plugins, tá? Então, se você está usando, por exemplo, o Revit ou o ArchiCAD ou algum outro programa, você pode escolher o plugin que você quer instalar.
O próprio Revit, ele já tem um pluginzinho lá de renderização interessante, ele consegue fazer uma renderização legal, mas você consegue instalar outros plugins externos dentro de todos os programas, tá? Dos programas de modelagem. Então, esses plugins você consegue trabalhar não só a renderização de imagem, mas inclusive a renderização de vídeos, que também é muito interessante, né? A renderização de vídeos permite que você, por exemplo, caminhe por dentro de uma edificação, simulando, por exemplo, questões de vento, questão de iluminação, questões de luz e sombra, né? Então, é uma série de elementos que a gente consegue desenvolver trabalhando em qualquer software BIM, tá? Com qualquer um desses renderizadores. Um renderizador que eu gosto de utilizar normalmente é um renderizador que ele funciona tanto para o SketchUp quanto para o Revit e também para o ArchiCAD, que é o... Ai, meu Deus, deu branco aqui, peraí. Deu branco aqui, daqui a pouco eu lembro. Mas existem 50 tipos de renderizador, tanto para vídeo quanto para imagem, que a gente consegue renderizar as imagens sem nenhum problema, tá? Daqui a pouquinho eu lembro, deu um branco aqui no nome do renderizador, mas daqui a pouquinho eu lembro. Manfredo, o Moisés está perguntando sobre a questão de vedações. Quais outros tipos de sistemas de vedação que você poderia comentar? Tá. Sistemas de vedação. Primeiro, o mais comum é o sistema de alvenaria tradicional, né, que é o bloco cerâmico vermelho. Além disso, a gente tem o bloco cerâmico estrutural. O bloco cerâmico estrutural, ele pode ser de concreto ou até cerâmico também. Nós temos as paredes de drywall, que hoje eu acho uma das melhores opções, tá, para áreas internas. Inclusive, a gente pode trabalhar por dentro dos drywalls, trabalhar sistemas de isolamento acústico e térmico. Tem o wood frame, o steel frame, as paredes de madeira, né, casas de madeira. Tem o tilt-up, tem as paredes de concreto. É muita opção, tem no mercado, tem coisa demais. Realmente é muita opção que a gente tem. Beleza? Tem uma outra pergunta também. O Dilson, ele fala que ele trabalha com AutoCAD, com Civil 3D, e pergunta se, na sua opinião, o Civil 3D pode ser considerado como um software BIM. O Civil 3D, ele já integra a plataforma BIM, tá? Mas eu nunca trabalhei com ele, mas eu sei que ele já está dentro da plataforma. Isso é bom, né? Porque dentro da plataforma você tem 500 programas lá, que cada um vai ser especialista em uma determinada coisa. Mas o Civil 3D já tem a versão dele para o BIM. Inclusive, uma coisa que ninguém sabe, ou que poucas pessoas sabem, é que o próprio SketchUp já tem a versão dele BIM também. Se você baixa, é claro que é uma versão mais cara do que a tradicional, mas ela é super interessante porque visualmente você trabalha com um programa fácil de modelagem, né, que é o SketchUp, e ele permite que você, na hora que você está desenvolvendo seus projetos, ele permite que você transforme seu projeto em um projeto BIM para compatibilizar com outros softwares depois. Só essa? Aí tem mais gente entrando aqui. Sim, pergunta por enquanto só essas, tá? Beleza. Então, vou continuar aqui. Então, gente, tem uma galerinha entrando aqui. De vez em quando eu paro aqui para aceitar a turma. Mas ok. Então, continuando aqui. Mostrando aqui, dando uma sequência aqui na imagem. Peraí. Eita. Essa aqui foi, já falei. Aqui eu coloquei uma imagem mostrando um pouquinho sobre o ciclo BIM, tá? Observem o seguinte, nesse ciclo aqui, tem várias etapas e vários conceitos que vão ser abordados pelo BIM. Eu vou começar por esse aqui, ok? Que é a parte de concepção e design. Quando a gente está desenvolvendo um projeto, você
naturalmente, né, na hora que você está fazendo as plantas, as vistas, nós estamos trabalhando junto com isso a forma do seu elemento, né? E através da forma a gente consegue trabalhar não só as questões estéticas, mas também questões de ruídos, questões de conforto ambiental, acústico, térmico, né? Então, essa aqui é uma primeira fase de um pré-estudo, né? Depois nós temos a fase de detalhamento de projeto, onde a gente vai fazer um projeto mais aprofundado, né? Colocando já alguns elementos, como, por exemplo, ar-condicionado, representar corretamente a iluminação e ventilação natural e as artificiais, pensar em todos os quesitos em relação ao uso, né? As cargas que vão estar atuando dentro daquele seu projeto. Então, aqui a gente já tem um projeto completo, né? E logo em seguida, nós temos um elemento de estudo do seu projeto, que é onde a gente faz algumas análises referente à eficiência do seu edifício. Aqui nessa análise, a gente vai conseguir, por exemplo, aferir como o vento se comporta ao bater em determinada fachada do seu prédio, né? Por exemplo, você fazer um prédio aqui em Belo Horizonte ou você fazer um prédio em Nova York, a questão de vento é completamente diferente, né? Lá em Nova York, a velocidade do vento no inverno é muito mais alta do que aqui. Então, e lá é uma outra característica, a gente tem grandes torres, então esse vento gera uma carga absurda em cada fachada. Então, você pode estudar as questões de vento, tanto externa do edifício como interna, como é que o vento, quando você faz uma abertura, ele vai passar por dentro da sua edificação para roubar calor. A gente consegue estudar avaliações de relação energia, consumo energético da sua edificação, antes dela ficar pronta, galera. Só na fase de projeto a gente já consegue fazer essas avaliações. Então, a gente já consegue aferir todas as questões térmicas e acústicas, né, e eficiência energética dentro dessa fase. Depois que você passou por essas 3 etapas de concepção, detalhamento e análise, se seu projeto está tudo ok, se tiver tudo bacana, aí sim você vai gerar a documentação dele, né? Agora vou aprovar o projeto na prefeitura, no órgão responsável. E só depois disso você vai para a fabricação, né? O que acontece normalmente é que não se faz esse tipo de análise, né? E da eficiência da edificação, né? Normalmente a pessoa já faz um projeto, já entra com a documentação e vai para a produção. O ideal, na verdade, é que você tivesse todos esses estudos realizados para depois você ir para a fabricação da sua edificação. Aí aqui você tem a produção dos componentes, você vai para a obra, né? Uma coisa legal, que essa fase de design e de detalhamento, a gente está dentro de um sistema BIM chamado 3D, tá? Depois eu vou apurar melhor isso com vocês. Aqui é o 3D BIM, beleza? Aqui na fase das análises, aí a gente já vai trabalhar dentro de uma nova abordagem BIM. Eu vou explicar depois todas para vocês, vai dar 3 até o 10D, tá? Então a gente vai entender essas 10 abordagens. Eu vou explicando depois a fase de análise, a fase de produção, para vocês ficarem melhor entendidos sobre isso. Então, depois que a gente faz a fabricação, a gente vai para a construção. Dentro da construção, que a gente vê o 4D e o 5D, que estão atrelados ao custo e ao tempo. Depois, né, da fase de construção, nós temos a fase de operação da edificação. Aí vai ser o uso dela, né, o que acontece na edificação durante determinado tempo, 10 anos, 20 anos, 50 anos, né, depende da sua edificação. Depois que essa edificação ela é utilizada, você pode tomar 2 iniciativas. A primeira é a demolição. A demolição também pode ser iniciada pelo processo BIM, ou você pode decidir renovar o seu prédio, né, fazer uma reforma grande, né, às vezes até mudar de uso, né, sua edificação, que é comum acontecer, mas aí você faz essa renovação da edificação. Quando você faz essa renovação, aí você vai entrar numa nova fase de programação, de concepção de projeto, de detalhamento, de análise, de documentação, volta à fabricação, e você vai nesse ciclo. Você só sai desse ciclo se você resolver demolir,
né? E mesmo assim, mesmo que você resolva demolir, provavelmente você vai construir alguma coisa no local, né? Aí entra no ciclo de novo. Dentro desse ciclo aqui, coloquei umas imagens aqui do lado que representam alguns elementos importantes que a gente precisa ter, tá? Para conseguir produzir um ciclo bacana. O mais importante, na minha opinião, é essa última quadradinho aqui, ó, que mostra os recursos humanos. Então, quem são os profissionais que estão trabalhando para que isso aconteça? Então, os recursos humanos são essenciais, né? Para que você consiga realizar todo esse processo. Atrelado a isso, é importante que você tenha softwares e hardware adequado, tá? Então, seu equipamento tem que ser um equipamento bom. Não é qualquer coisa que trabalha com renderização, não é qualquer computador que consegue trabalhar com uma renderização bem feita, né? Ou até mesmo com a modelagem, se ela for grande, pode travar seu computador. Depois eu passo umas dicas de computação, eu montei para vocês uma planilha com configuração mínima, para vocês verem quanto custa mais ou menos um computadorzinho para trabalhar bem com softwares BIM, tá? Depois... Manfredo, tem um aluno que está perguntando a respeito de programas que são utilizados para análise. Quais são os programas que são utilizados para análise? Quem fez essa pergunta foi o Leonardo. O Leonardo? O Leonardo Pereira. Daqui a pouquinho, tá? Eu montei alguns slides para falar desses programas. Então, daqui a pouquinho eu volto nesse tema com você. Só para a gente não dar spoiler do que vai falar já na frente, fala pular agora, tá? Daqui a pouquinho eu falo dos programas. Obrigado, Germano. Então, aqui, ó, atrelado aqui aos recursos humanos, nós temos o hardware e o software. E, junto com isso, nós temos que respeitar as normas, tá? A ABNT, ela já tem várias normas que tratam de projetos de construção realizadas em BIM. Dentro dessas normas, normalmente a gente pega normas internacionais, tá? Para as normas BIMs, essa tem sido a realidade. Existem alguns grupos chamados grupos ad hoc, que são grupos de estudo, né? E alguns conselhos de BIM que ajudam o desenvolvimento dessas normas. Mas a maior parte das nossas normas, elas são baseadas em normas internacionais, tá? Porque alguns países estão bem desenvolvidos em relação a isso. Então, a ABNT normalmente pega as normas internacionais, estuda essas normas e faz as adequações, tá? Depois, junto com isso, é importante que agora a gente tenha os dois últimos elementos aqui, ó, a biblioteca e o fabricante. O que é a biblioteca? A biblioteca é porque agora, quando a gente trabalha com um programa BIM, o ideal é que você, ao desenvolver um projeto, mesmo que seja um projeto estrutural, ou que seja um projeto de decoração, não importa, tá? Ou que seja um projeto arquitetônico, vou falar do projeto arquitetônico aqui. Imagine, por exemplo, que você está desenvolvendo um projeto e está colocando janelas, ok? Janelas e portas. Existem modelos de janelas e portas no mercado que já são vendidos em larga escala, né? Então, o ideal é que você já tenha dentro do seu software, você consiga ter um modelo de porta com as características da porta real de mercado. Pessoal, desliga o microfone, por favor. Camila, pronto. Não. Beleza. Então, o ideal é que você já tenha alguns elementos parametrizados para você conseguir importar para o seu software. Um exemplo disso, que eu gosto de utilizar, são a Manco e a Tigre. Elas, para projeto hidráulico e elétrico, elas já oferecem bibliotecas BIMs e também não BIM, tá? Isso é bem bacana. Ela oferece biblioteca, inclusive, para o CAD. O CAD não é um programa BIM. Aí ela já oferece uma biblioteca onde você consegue, por exemplo, colocar uma tubulação, por exemplo, de 25 milímetros de água fria para descer no seu chuveiro, por exemplo. Você já consegue importar esses tubos da biblioteca, e quando você vai colocando no seu projeto, automaticamente
o próprio software já vai colocando o preço do quanto você está gastando, o peso de quanto aquele conjunto vai ter na sua estrutura, coloca as dimensões do tubo, de quanto, vamos supor que você fez 20 metros de parede, né? Ele vai calcular esses 20 metros de paredes, inclusive com as interseções, com as conexões que gerar. Se você colocar joelho, T, né, Y, ele vai documentando tudo isso. E quando você termina o projeto, você tem uma planilha atualizada com todas essas informações. Preço, densidade, custo, aonde comprar. Então, o ideal é você trabalhar com bibliotecas mais concisas, tá? Se você estiver desenvolvendo um projeto e não tiver aquele elemento que você quer, você pode montar um objeto e criar colocar esse objeto dentro de uma biblioteca, inclusive disponibilizar para outras pessoas. Você pode ficar só para você, mas você também pode disponibilizar para outras pessoas, tá? Então, aí a biblioteca vai estar relacionada aos fabricantes, né? O ideal é que você consiga produzir coisas, tem coisas nas bibliotecas que vão ser realmente feitas, né? Você sabe que existe. Não adianta nada você criar um elemento na biblioteca que não vai ser impossível de você colocar no seu projeto. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, esse é o ciclo que eu chamo de ciclo BIM, beleza? Aqui tem agora vamos falar um pouquinho sobre como surgiu a tecnologia BIM. A culpa é do professor Charles Wishman, que é esse jovem senhor aqui, que em 1974, muito curioso, pessoal, isso, porque em 74 nem o CAD nem existia ainda. O programa AutoCAD, que é um programa que pertence à plataforma CAD, ele surgiu em 82. Em 74, o professor Charles Wishman já estava pensando no conceito do BIM, tá? Ele não, naquela época, claro que não tinha tecnologia para se trabalhar com BIM, mas ele foi a primeira pessoa a desenvolver a teoria do que seria o BIM, né? Só que na época ele chamava de BDS, que era o Building Description System, né? O sistema de descrição da construção. E depois, com o tempo, esse conceito dele foi trabalhado por outras pessoas, outros profissionais, e a partir de então, principalmente a partir de 1992, começou a se utilizar o termo BIM, o Building Information Modeling. Então, um fato realmente muito curioso sobre isso é que em 1974, os computadores, na verdade, eram grandes calculadores gigantes que faziam pouquíssimas coisas, né? E o cara já estava pensando em uma tecnologia que começou a ser utilizada de fato a partir da segunda metade do começo dos anos 2000, né? A partir de 2005, ali da primeira década dos anos 2000, que começou a ser utilizado o BIM ainda de forma bem modesta. A partir de 2005 até 2010 era bem rudimentar, e a partir de 2010 ganhou força de fato no mercado, fazendo com que hoje, né, se torne realmente extremamente relevante, né? Hoje os profissionais que estão trabalhando com engenharia e com arquitetura precisam entrar nisso, né? Então é curioso pensar como é que tanto tempo depois, né? Já 50 anos atrás, quase 50 anos atrás, 48 anos atrás, já imaginou o que a gente estaria fazendo hoje, né? É um visionário, né? Realmente um cara que tem uma visão muito ampla, né? O BIM é o tipo de software? Então, não, galera, o BIM não é o tipo de software, tá? Apesar de muitas pessoas acreditarem nisso, o conceito é muito mais amplo. O BIM é uma plataforma que atende a vários profissionais e programas de computacionais diferentes e fases variadas dos processos de projeto, construção e manutenção. Um outro exemplo que sofre essa distorção é o próprio CAD, tá, gente? Porque o CAD não é um programa. O AutoCAD é um programa. CAD é uma plataforma, ok, chamada Computer Aided Design, onde você tem vários programas. Aí essa plataforma pregava projetos computacionais, desenhos computacionais. E você tem vários programas que trabalham dentro da plataforma CAD. O mais famoso é o AutoCAD. Mas você tem o LibreCAD, o ZCAD, você tem uma série de outras opções de programa que vão trabalhar dentro da plataforma CAD, tá? Tem o ZWCAD também, que é famoso. Então tem que tomar cuidado para não distorcer o conceito, tá? O AutoCAD é só um programa da plataforma CAD. O Revit é só um programa da plataforma BIM, assim como o ArchiCAD, como os Navisworks, como o Solibri, entre tantos outros programas.
A função do BIM é projetar elementos 2 e 3D? O começo, sim, mas não é essa a função, tá? Por que isso? Para desenvolver projetos 2D e 3D, você não precisa estar num programa BIM. Você pode fazer isso no AutoCAD e no SketchUp tradicional, ou só no CAD mesmo. O CAD também faz projetos 3D, né? Não, para desenvolver projetos 2 e 3D, sem integração, que é o caso dos softwares tradicionais, não são necessários softwares BIMs. Se a demanda do seu escritório exige apenas projetos 2 e 3D tradicionais, a empresa pode optar por programas mais simples e também mais baratos, tá? Então, isso é importante de se pensar. A gente vai trabalhar com programas mais simples e mais baratos do que os programas BIMs, tá? E que exigem menos de hardware também, né? Menos de equipamento, etc. Qual que é a diferença do BIM e do CAD, então? Então, a primeira diferença, vou falar um pouquinho sobre o CAD primeiro, tá? O CAD, ele é um programa que trabalha tanto no 2D quanto no 3D, mas sem integração com outros projetos e outros programas. Normalmente ele trabalha ali, se desenvolve uma planta, um corte, aquele desenho vai ficar ali mesmo, né? Você não vai integrar ele com outros programas, né? Depois, desenhos são criados a partir de elementos unidimensionais, como polígonos, retas, círculos. Então, quando você está desenvolvendo esses projetos, na verdade, você está criando ali, são elementos básicos, e a união desses elementos básicos vão gerar para você o seu projeto. Uma outra curiosidade do CAD, que ele é o software mais utilizado da construção civil, ainda vai continuar sendo durante um tempo, principalmente porque eu sempre falo assim, que as tecnologias, elas ganham grande força com a saída dos profissionais mais antigos do mercado e a entrada dos novos. Essa saída não é saída forçada, tá, galera? É aposentadoria, etc, né? Então, imagina assim, o cara que começou a trabalhar com CAD no final da década de 80, começo da década de 90, agora, a gente já está nos anos 2020, esse cara provavelmente está pensando em aposentar, né? Então, ele já é uma pessoa que já está meio que, né, explorou tudo que podia explorar do CAD, etc. E agora está entrando uma geração nova que já não... que sabe que é importante saber aprender o CAD, é importante saber o CAD, mas sabe que o CAD é um programa muito rudimentar, tá? Então, essa geração já enxerga que ela precisa aprender outros softwares. E essa geração, que ela, quando vai entrando no mercado, ela vai forçando uma atualização do mercado, né? Isso é muito legal de acontecer esse ciclo, né? E isso aconteceu, a própria geração do CAD fez isso com os engenheiros arquitetos que projetavam à mão. Os engenheiros arquitetos que projetavam à mão e ficou só desenhando à mão, acabaram com o tempo saindo do mercado, se aposentando e tal, e abriu o mercado para quem trabalhava com CAD, que é isso que a gente está vivendo agora. O funcionamento do BIM é 2 e 3D, mas de forma simultânea e colaborativa. Pessoal, aqui entra uma informação muito importante, muito, muito importante, de fato, que é o seguinte: o que significa o que significa colaborativo e simultâneo? Significa o seguinte, que se você está desenvolvendo um projeto, é possível você, por exemplo, fazer um projeto arquitetônico, um outro profissional lá em Londres desenvolver um projeto estrutural, um outro nos Estados Unidos fazer o elétrico e hidráulico. Isso, inclusive, todos trabalhando no mesmo arquivo, simultaneamente, tá? E de forma colaborativa, ou até mesmo trabalhando em softwares diferentes. Isso de trabalhar em software diferente é muito curioso, porque essa é uma das premissas para você ser um programa BIM. Você tem que permitir que o seu projeto seja aberto por qualquer programa que seja BIM. Então, se você está fazendo um projeto no Revit que abre no ArchiCAD, você tem que conseguir abrir, ok? Mais para frente eu vou explicar como é que consegue fazer essa integração, mas essa é uma premissa BIM. Então, por isso que é de forma colaborativa e simultânea. Simultânea hoje, principalmente porque hoje a gente tem os arquivos sendo disponibilizados em nuvem, né? Então, isso facilita muito, né? O exemplo mais básico disso é o Google. O Google Docs, que parece o Word, né? Mas é da Google. E quando a gente faz um trabalho pela faculdade,
vários alunos aí, quando vão fazer trabalho em grupo, abrem o Google Docs, vão escrevendo, né, de forma simultânea, cada um na sua própria casa, acessando o mesmo arquivo, alterando o mesmo arquivo ao mesmo tempo. Isso também acontece com os programas BIM, tá? É possível fazer isso. Isso não é possível no CAD, no BIM é. Uma outra observação, que os objetos são paramétricos. O que é a parametrização? É você colocar as informações do objeto. É você ter ali dentro do objeto informações como, por exemplo, a resistência, né? O custo, o peso, aonde que vai comprar o objeto. Então, a gente consegue ter um monte de elementos agora parametrizados, como portas, janelas, esquadrias, né? Vidros, etc. Qualquer elemento você pode colocar a parametrização. Inclusive uma cadeira, uma mesa, qualquer elemento pode ser parametrizado. Uma outra coisa que eu gosto muito é que os projetos são autorizados automaticamente. Gente, isso é genial. Eu vou até sair aqui dessa tela, rapidamente. Eu vou abrir aqui eu deixei aqui o Revit aberto. Eu deixei o Revit aberto. Vocês estão enxergando minha tela, pessoal? Alguém me responde aí, por favor. Sim. Então, aqui, ó, eu abri aqui um projeto no Revit. Essa aqui é a carinha do Revit. Tem muita gente que assusta, tá? Com o Revit. E, sendo sincero, no primeiro momento pode assustar mesmo, porque até você entender o raciocínio dele é um pouco complicado. Mas depois que você começa a entender, aí você flui rapidamente, tá? Então, aqui é um projeto de uma casa, aonde eu dividi a tela dele aqui em duas áreas, tá? Essa aqui é uma barra de propriedades. Eu vou fechar ela aqui para ampliar a nossa área. E aqui é o navegador do projeto, tá? Olha, gente, olha que coisa genial. Dentro do projeto, eu posso pegar o 3D, posso pegar a planta. Se eu quiser vir no corte, ó, vou clicar aqui no corte. Olha lá, peguei um corte aqui, visto de ladinho, né? Eu quero um outro corte, um corte melhor. Vou pegar aqui, por exemplo, pegar essa lista aqui, ó. Aqui, olha esse corte, que corte maravilhoso, que coisa mais linda. Ó, tá vendo? Então, assim, você consegue lá abrir, né, várias vistas do projeto ao mesmo tempo. E caso você queira fazer uma alteração em uma dessas vistas, olha, gente, isso aqui, contenham as lágrimas, eu não quero ninguém chorando de emoção, tá? Vou dar um zoom nessa planta aqui, ó. Aqui é uma cozinha, onde tem uma sala de jantar, tá vendo aqui o fogão? E aqui é a sala de jantar, né? Tem uma mesa aqui. Olha, agora eu vou entrar aqui no projeto da casa 3D e vou dar um zoom aqui naquela mesa. Essa mesa aqui é essa mesa aqui, tá? Se eu estivesse fazendo um projeto no CAD e eu quisesse, por exemplo, mudar uma cadeira de lugar, eu teria que mudar essa cadeira de lugar no 3D, aí depois na planta, aí depois no corte. Seriam no mínimo 3 modificações, né? Se eu quisesse mudar uma parede de lugar, isso aqui é um pilar, ó. Se eu quisesse mudar o pilar de lugar, eu teria que mudar em todos os projetos, no estrutural, os meus cálculos de área, nas plantas, nas vistas, nos cortes. Olha o trabalho que daria para fazer isso no CAD, tá? Trabalhando com um programa BIM, como o Revit, por exemplo, se eu pego aqui, por exemplo, pode ser que, ó, tanto vale vice-versa, tá? Vale da planta para o projeto, como do projeto para a planta. Se eu pego aqui a cadeira, aqui no 3D, ó, vou vir aqui no 3D, observe o que vai acontecer com a cadeira aqui na planta, tá? Se eu pego essa cadeira e movo ela aqui, ó, vamos mover ela para cá, ó. Olha o que aconteceu aqui na planta. Ela mudou automaticamente. Se eu pego o pilar e arrasto, olha o pilar aqui, arrastou automaticamente. Ele já atualiza todas as vistas, todos os cortes, todos os elementos de uma vez só. Gente, isso é simplesmente genial. Se eu vier aqui, por exemplo, e deletar essa esquadria aqui, esse guarda-corpo, ele vai deletar não só no 3D, ele vai deletar também na planta, nas vistas e nos cortes. Quantas vistas a gente faz normalmente para uma casa? São 5 vistas, né? Frontal, lateral esquerda, lateral direita, superior e inferior.
Então, com um clique aqui, ó, eu deleto, ele já vai atualizar todas as listas de uma vez só, todos os cortes. Vocês estão conseguindo entender um pouco, assim, do quanto isso é bom para se economizar tempo, né? Para a gente ter uma coordenação de projeto, né? E resolver os problemas de forma mais rápida. Então, isso é bem legal. Continuar aqui, daqui a pouquinho eu dou uma lida aqui, gente. Daqui a pouquinho eu dou uma respondida nas coisas que estão aqui no chat, tá? Mas eu vou sair aqui do... Tá tranquilo, viu, Manfredo? Oi? Sem perguntas, tá tranquilo, não tem pergunta nova, não. Tá, beleza, obrigado. As perguntas que eu tinha me feito, a gente vai começar a entrar aqui agora, tá? Então, os programas BIM, então, a gente estava aqui nessa parte aqui, né? Então, ali foi só para mostrar para vocês. Então, a gente tem modificação dos projetos são atualizados automaticamente. A plataforma de trabalho é colaborativa entre os profissionais, né? Engenheiros, arquitetos, etc., todo mundo. Então, a gente consegue ter uma colaboração bem legal. E são os softwares hoje que mais crescem na construção civil, tá? Então, quando você pensa no BIM, você tem que pensar a longo prazo, né? Nos próximos anos, realmente, são softwares que vão dominar o mercado, tá? Então, é por isso que é importante quem está estudando, principalmente quem está na graduação, já pensar nisso agora, para quando formar, né, ou até para conseguir estágio, já ter mais facilidade no mercado, né? A própria MRV, ela, nos últimos 2 anos, ela tem feito um investimento pesadíssimo para atualizar os profissionais e os equipamentos e softwares da empresa. E ela tem uma dificuldade enorme para encontrar profissionais de todas as categorias, tanto estagiários quanto arquitetos e engenheiros que entendam do BIM. Então, se você for um estudante que entende e se preocupou em estudar isso, quando você for, por exemplo, uma MRV da vida, a chance de você conseguir a vaga é muito maior, mas infinitamente maior do que quem não sabe. Tá? Provavelmente, essa pessoa que nem sabe, ela nem vai ser convocada para o processo seletivo hoje dentro daquela empresa específica. Eu tenho alguns amigos que trabalharam lá como BIM Manager, que foram foram os profissionais que orientaram como é que seria, né, a mudança, né? Eles que viram questão de equipamento, questão de treinamento, deram os treinamentos, né, para os funcionários. Então, se você quer trabalhar hoje numa grande empresa, saiba que você precisa trabalhar com esse tipo de software, tá? Uma outra coisa importante, turma, o governo federal, ele, nos últimos 3 anos, ele tem lançado decretos estimulando o uso do BIM para o desenvolvimento dos projetos que serão apresentados para o governo, tá? O último decreto, inclusive, do mês passado. Então, já para vocês terem uma ideia, a gente já sabe que para aprovar projetos para o governo federal a partir do ano que vem, todos esses projetos eles vão ter que ser trabalhados dentro da plataforma BIM. Então, uma grande empresa como Andrade Gutierrez, Camargo Correia, etc., elas só vão poder participar de licitação se o projeto o estudo tivesse sido feito em BIM. Gente, essas empresas estão loucas, de verdade, elas estão loucas atrás de profissionais que entendam do BIM, porque o decreto já foi exposto, já sabe que o governo federal está exigindo isso, né? Tá cobrando isso de forma cada vez mais pesada. E se elas não se atualizarem, se elas não tiverem esses profissionais, nem as grandes empresas vão conseguir participar das licitações. Então, imagina a perca que seria para uma grande empresa dessa ficar fora de licitações, porque não tem gente para desenvolver os projetos em BIM. Galera, é uma dica que eu dou de verdade. Se você for um bom profissional BIM, você não fica desempregado. Não fica. Tá? Se você for razoável, já não fica. Você pode entrar, ser demitido, mas você vai entrar nas empresas. Agora você tem que se manter, para se manter você tem que ficar bom, né? Uma hora você tem que ficar bom. Então, virem bons profissionais BIMs para vocês assumirem cargos de responsabilidade, cargos de gerência, que pagam mais, né? Pagam melhor. Como os programas são classificados como programas BIMs? Existe uma organização chamada BioSmart,
que ela que inventou esse conceito essa teoria, né, dos softwares dos arquivos serem compartilhados. Essa empresa defende uma abordagem universal em rede colaborativa para concepção e operação de edifícios projetados e construídos com base em padrões de fluxo de trabalho aberto. Esse trabalho aberto aqui que é importante, tá? Então, o que significa esse fluxo de trabalho aberto? Não importa qual empresa você é de desenvolvimento de software, tá? Você pode ser, por exemplo, a Autodesk ou a Tingler. Independente de que empresa seja, você tem que permitir que o seu arquivo seja aberto por programas dessas empresas também. Entenderam a lógica? Então, por exemplo, se eu pego um programa, vou falar o Tecla, que é um programa estrutural bem famoso, né? E o SAIP também é um outro programa estrutural bem famoso, que são de fábricas diferentes. Mas se eu desenvolvo um programa um projeto no SAIP e quero abrir no Tecla, eu tenho que conseguir abrir. Eu não posso ficar agarrado com isso, tá? O programa não pode me limitar a trabalhar só dentro dele. Então, isso é uma grande revolução. Então, em 95, essa empresa começou lá nos Estados Unidos. Em 96, ela virou internacional. Em 2006, ela já participava de 19 países. E em 2008, ela mudou o nome para BioSmart. Né? Ela mudou de indústria da aliança, lá pela interoperabilidade, para BioSmart. E para acontecer isso, como que se faz? Qual que é a lógica, tá? Para programas de empresas diferentes, de empresas diferentes conversarem, a BioSmart, ela falou o seguinte, que todos os programas de qualquer empresa precisa exportar os projetos, trabalhar no formato que a gente chama de IFC. Da mesma forma que o Word é .doc, o Excel é XLS, o bloco de notas é .txt, então agora a gente tem um formato de arquivo chamado IFC, e esse arquivo IFC pode ser aberto por qualquer programa, tá? Mesmo que você, por exemplo, eu estou desenvolvendo um projeto arquitetônico no ArchiCAD e quero abrir esse projeto arquitetônico no Tecla, que é estrutural, eu tenho que conseguir abrir, beleza? Eu não posso agarrar em relação a isso. Ele tem que me permitir abrir dentro dos outros programas. Manfredo, tem duas perguntas. Uma eu até fiz uma resposta aqui. Uma é da Renata, perguntando sobre a utilização do BIM na mineração. Eu fiz até uma pergunta que eu já tenho um pouco de familiaridade e eu me sinto confortável em tentar responder e ajudar. E outra, a Kênia, pergunta sobre dicas que você poderia dar para quem quer iniciar um estágio na área de BIM. Tá. Kênia, se você for da engenharia civil ou da arquitetura, saiba que os escritórios e as consultoras, elas realmente estão procurando estagiários que trabalham com BIM, tá? Então, a minha dica faça algum curso de algum software BIM. Na própria internet tem várias opções. Tem cursos também aqui em Belo Horizonte, em vários locais bacanas. Mas na própria internet, se você digitar lá, você vai lá ver que tem curso de todos os programas que você quiser. Então, eu indico que faça primeiro um curso, treine alguns projetos, monte um portfólio. Gente, isso é muito importante. Principalmente a galera da engenharia civil tem mais dificuldade em relação a isso. A galera da arquitetura tem a cabeça um pouco mais aberta. O que significa montar um portfólio? É você por exemplo, desenvolver um projeto, por exemplo, um projeto BIM. Aí você monta lá planta, corte, vista, fachada. Igual aquelas pranchas que eu apresentei no começo da aula, dos meus trabalhos. Monta um portfólio. Gente, aquilo vai te fazer ganhar uma vaga de estágio. Tenha certeza disso. Tá? A galera da arquitetura normalmente já faz isso. A galera da engenharia civil é raríssimo alguém fazer. Então, monte um portfólio seu com alguns projetos seus, alguns trabalhos para você apresentar para a empresa, beleza? Se você já tiver alguma coisa, fez um curso lá e desenvolveu algumas coisas em BIM, faça isso também colocando no seu portfólio. Então, essa é a minha dica para quem quer iniciar um estágio na área do BIM. E saiba que, de verdade, 99% das grandes empresas hoje estão procurando esse estagiário.
Tá? Se você entrar, falar lá que já sabe mexer com o programa, que já entende do processo, você vai conseguir a vaga com certeza. Tá? Em relação à mineração, o que eu vou falar é o seguinte, o teu Germano já começou a responder ali. Você quer responder mais alguma coisa, Germano? Ou posso falar aqui? Não, fica à vontade. Eu só adiantei porque eu me senti à vontade para contribuir e para não acumular muita pergunta, mas... Então, a parte voltada para mineração, assim, não é minha área de atuação, mas eu sei de algumas coisas, né, interessantes. Por exemplo, que é o uso de equipamentos como laser scanner e drone associados à tecnologia BIM. Por quê? É possível, por exemplo, você hoje fazer um mapeamento usando drone, que foi o que eu fiz com... Uma das coisas que eu fiz naquele artigo que eu escrevi com as minhas duas alunas no mês passado, que eu comentei com vocês, no começo da palestra, uma das técnicas que a gente utilizou para fazer a perícia do viaduto de Santa Teresa foi o drone. Então eu levantei o drone, vou com o drone lá, depois eu peguei as informações do drone, transformei o viaduto em nuvens de pontos, peguei essas nuvens de pontos que eu trabalhei lá no Metashape e levei para um software BIM, onde eu fiz a modelagem 3D do viaduto. Então, gente, olha que bacana, eu com o drone fiz a modelagem 3D do viaduto. Tem até esse artigo aqui, ó. Tem uma imagem aqui desse artigo. Deixa eu pegar aqui para vocês bem rapidamente, para não perder tempo, mas aqui, ó. Vou só mostrar a qualidade que ficou, que é muito legal. Área de trabalho. Manfredo, se você me permite, só um comentário, o uso de drones acoplado à questão de planejamento de obras já está uma realidade também. Eu tenho tido a experiência aí de trabalhar com algumas coisas, utilizando drone com o mapeamento 3D da evolução das obras, e aí o planejamento ele sai um pouco daquelas maneiras convencionais de você trabalhar gráfico Gantt e outras coisas, e passa para uma visão 3D. Isso já está acontecendo em algumas realidades aí, algumas obras. É verdade, né? Eu mesmo já utilizo para fazer isso. Todas as minhas obras eu filmo com drone e depois faço o levantamento 3D dele. Nesse caso aqui, desse artigo, vocês estão vendo a minha tela aqui, o artigo? Vocês estão conseguindo ver a imagem do drone agora aí? Sim. Então, assim, ó, eu usei esse drone aqui, que é um Phantom 4 RTK. É um drone bem caro, tá? Esse RTK aqui, ó, para quem conhece aí. Porque a gente tem um Phantom, né? Que é um drone de uns 10 mil reais. E esse RTK aqui é um sistema de mapeamento via satélite extremamente preciso, que faz elevar bem o preço do drone, sabe? Aqui é o viaduto de Santa Teresa, onde que eu fiz o levantamento dele, usando o drone. Tem até um videozinho mais para frente. A gente fez várias técnicas de perícia, tá? Como está aqui nas imagens mostrando, usando vários equipamentos. E um dos resultados que a gente alcançou, aqui, ó, fazendo o planejamento do voo, tá vendo? E, por fim, ó, gente, olha que coisa mais linda. Eu transformei o modelo do drone em nuvem de pontos, as imagens que ele me trouxe. Cada nuvem de ponto aqui, tem uma coordenada geográfica, tem distância. Então, se eu vier lá no programa, no software, medir, calcular uma área, calcular um volume, eu consigo fazer tudo isso através das nuvens de pontos. E depois eu transformei o modelo da imagem do drone, né, que no primeiro momento era fotos, em um modelo 3D. E nesse modelo 3D eu consigo girar o modelo, editar, colocar cor, colocar textura. Consigo fazer o que quiser, né, dentro do modelo. Então, esse trabalho foi um trabalho muito especial porque, como eu falei para vocês, nasceu de um trabalho inicial que era para ser um trabalho de TCC de 2 alunas, aí da UniBH, e depois que elas terminaram o TCC, eu propus para elas para a gente evoluir o trabalho, né, levar para um nível um pouco mais aprofundado, e a gente continuar a pesquisa para publicar um artigo, e elas toparam. Aí deu esse resultado final. Foi bem bacana. Então, continuando aqui, turma, só para dar uma acelerada aqui, para a gente não
porque o tempo voa, impressionante, já 8h20. Então, profissionais trabalhando em softwares diferentes, né? Então, temos aqui, ó, nessa primeira imagem, profissionais em locais diferentes, trabalhando usando arquivo FC, e mesmo que eles estejam utilizando softwares diferentes. Então, o ArchiCAD extensão .pnl e o Revit extensão RVT. Então, softwares diferentes também permitem projetos conectados. Alguns softwares, os principais softwares, tá? Do mercado hoje. Esse dos softwares, galera, eu vou passar um pouquinho mais rápido. Vou falar o nome e a função, porque eu quero mostrar a parte de tecnologia, que eu acho que era a mais importante, a mais legal da nossa palestra. Então, eu estou falando aqui dos principais softwares, tá? Eu, particularmente, gosto muito de usar o Revit, apesar de eu achar ele caro. É um software que a licença dele hoje, para um usuário comum, está em torno de R$10 mil. Ele é um software muito bom para fazer a modelagem 3D, né? O principal concorrente dele é esse chamado aqui ArchiCAD, que é um software de uma empresa chamada Graphisoft. O Revit é da Autodesk, que é a mesma da AutoCAD, e a Graphisoft é do ArchiCAD. O ArchiCAD é bem mais barato que o Revit, a licença está em torno de R$3.400. E o ArchiCAD tem uma curiosidade interessante, que ele foi um dos primeiros softwares BIMs. Então ele é mais antigo, então inclusive a biblioteca dele é mais ampla. Tem umas vantagens, sabe? O ArchiCAD tem umas vantagens sobre o Revit. Em relação, por causa de problemas relacionados a tempo de uso. Então tem algumas coisas que ele já resolveu, que o Revit ainda precisa resolver. E a gente tem o Vectorworks também, que é um ótimo software. Tá? A primeira licença dele é R$4.300. Se você quiser comprar licenças adicionais, R$3 mil. Também é um excelente software para modelagem. Principalmente o Revit e o ArchiCAD, eles têm um problema em relação a trabalhar com projetos muito grandes, ok? Então vamos supor assim, estou fazendo uma casa ou um prédio razoável, né, de pequeno, médio porte. O Revit ou o ArchiCAD vai te atender perfeitamente. A partir do momento que você quer fazer grandes projetos, como estádio de futebol, hospitais, parques, etc., coisas maiores, aí você já tem que partir para programas mais pesados. Um dos principais softwares desses que aguenta realmente muita pancada, né, que consegue responder melhor a grandes trabalhos sem ficar travando, é o Bentley. Tá? Esse software aqui ele é maravilhoso. Ele é um programa extremamente robusto, ele consegue responder de forma muito boa e sem travar, mas tem uma consideração importante, né, turma? O tamanho do programa ele é mais pesado, mas ele vai exigir também um hardware mais pesado. Né? Não adianta você colocar um Bentley num computador comum que você vai avacalhar o programa, né? Você vai trabalhar com um software desse, aí você tem que começar a trabalhar com máquinas realmente profissionais, beleza? Você vai começar a trabalhar com placas de vídeo quadro, né? Que é aquelas placas com 4 processadores. Trabalhar com computadores com 16, 32, 64 GB de RAM. É outro nível de equipamento, né? Mas se você é uma empresa, se você está fazendo um projeto de um estádio de futebol, espera-se que você possa comprar uma máquina dessa, né? Um outro programa que agora também muito famoso é o TQS. Principalmente os escritórios de engenharia gostam de usar muito o TQS. O TQS ele tem a versão tradicional e a versão BIM. Tá? O TQS é um software lançado em 1986, também é bem antigo, tá? Já é um software bem consolidado. Agora eu vou falar de galera, dica de vida, tá? Ó, dica de vida, olha nos meus olhos, dica de vida. Para quem quiser trabalhar com o BIM e ser um profissional realmente bem sucedido, eu recomendo que vocês dominem pelo menos 2 softwares. Um software específico da sua área. Por exemplo, se você é engenheiro estrutural, você pode trabalhar com TQS. Tá? Se você é arquiteto, vai lá no ArchiCAD. Então, trabalhe bem com um software específico seu. E aprenda, além disso, um software de gerenciamento. O que eu mais gosto é esse Navisworks. Também da Autodesk, que é o dono da AutoCAD, que é dono do Revit.
ele é um software de gerenciamento e compatibilização de projetos. Então, ele é um software excelente, por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa fez um projeto de decoração no Revit, a outra as plantas, cortes no ArchiCAD, a outra o estrutural no TQS. Dentro aqui do Navisworks, você consegue pegar todos esses projetos ao mesmo tempo, ok? E você faz o gerenciamento e a compatibilização desses projetos, e o Navisworks informa qualquer incompatibilidade que possa ter dentro do projeto. Então, isso é muito legal. Então, aprendam, tentem usar isso, tá? Um software específico da sua área e um software de gerenciamento, que seria o ideal você aprender. Então, aqui para cálculo estrutural tem outros projetos, como, por exemplo, o Revit Extruder, o CSI SAP 2000, o SAP CAD, né? Tem muitas opções. Para cálculo energético, que alguém tinha feito pergunta lá no começo, a gente tem o Autodesk Green Building Studio, o IS Virtual Environment e o EcoDesigner. Se eu não me engano, agora eu estou na dúvida, porque eu tenho o Autodesk Green Building Studio aqui, instalado no meu computador. Mas eu acho que a Autodesk, ela levou ela para dentro do Revit e ela parou de lançar versões novas desse programa. Quem tem o programa continua. Mas agora eu acho que eles instalaram esse programa dentro do próprio Revit, tá? Mas aí tem essas outras opções aí, para fazer análise de energia, né? Comportamento do ambiente e tal. Aqui mais alguns softwares importantes aqui. O Vico 4D da Timbre, o Solibri, que é o principal concorrente do Navisworks, o 5 Pro, o Navigator da Bentley, que também é o concorrente do Navisworks, o BIM 360, o Think Project, o Zutec, e o SketchUp é versão BIM, tá? Porque tem o SketchUp sem ser BIM, tem ele BIM, beleza? Quem tiver dúvida, entra lá no site da Timber e dá uma olhada lá no SketchUp BIM. Sobre o dimensionamento do sistema, galera. Por sua complexidade e amplitude, o BIM é dividido em várias dimensões. E cada dimensão possui características e aprofundamentos específicos. Quais são essas dimensões? Pensando aqui do 3D ao 10D, tá? O 3D é a parte de modelagem, é a parte mais simples. O 4D está relacionado ao cronograma. Aí aqui a gente já vai para a obra. Então, como vai acontecer cada detalhe dentro da sua obra? Quando vai ser feita a fundação, quando vai ser feita a terraplanagem, quando vai ser levantada a alvenaria. Então, você coloca um cronograma. O 5D está relacionado à orçamentação, que é a fase onde você vai especificar o preço de tudo que você estiver fazendo. Tanto os custos diretos quanto os indiretos. Os indiretos aí entram impostos, fretes, né? Toda sua carga tributária, né? Vai entrar tudo aí. E o custo direto ali, o material, né? Pagamento dos pedreiros, execução, né? Do serviço. Depois a gente tem o BIM 6D, que cuida da parte de sustentabilidade. Aí a gente vai olhar comportamento em relação a questões energéticas, a ventilação e iluminação natural. Então, tudo isso entra dentro do BIM 6D. O 7D é a parte de instalações. Então, são todos os projetos complementares que vão estar associados ao seu projeto. Então, entra cada detalhezinho ali do elétrico, do hidráulico, né, do estrutural. Depois, o 8D é a parte de segurança. Na segurança, galera, uma coisa interessante, que é a segurança dos operários durante a obra e dos operários durante a manutenção do prédio. Como assim? Como isso é possível? Por exemplo, imagina o seguinte, quando você está desenvolvendo um projeto, é importante que você, no projeto, pense, por exemplo, como o responsável pela manutenção do ar-condicionado vai fazer a manutenção sem correr risco. Tá? Então, a parte de segurança ela é fundamental. Então, isso vai abordar agora lá na fase de projeto, você tem que especificar tudo isso. O 9D é o que a gente chama de Lean Construction. O Lean Construction é o que, traduzindo, seria construção enxuta. O que significa isso? Você ter um mínimo de desperdício de material, desperdício de hora de mão de obra, ter o mínimo de
imprevisto em relação a tempo de chegada de material na sua obra, às vezes chegar coisas em horário desnecessário. Um exemplo disso, por exemplo, é a Fiat, né? A Fiat, ela tem um sistema de Lean, né? Que é o Just in Time. O que significa esse Just in Time? Só chega as peças para a produção do carro, por exemplo, assim, a Fiat programa, olha, amanhã nós vamos fazer 50 Fiat Toro. Então, que hora que vai começar a fazer? 10 horas da manhã. Ok. Então, 2 horas antes vai chegar aqui a carreta com as peças para a produção dessas 50 Toros. Não fica nada armazenado dentro da fábrica da Fiat, ou quando fica ao mínimo. Esse just in time é justamente isso, você, traduzindo, seria dentro do tempo, né? Justo no tempo. Então, é você entregar tudo dentro do tempo certinho para você não ter perda de material, de estragado, de ser roubado, né, etc. E o BIM 10D, que eu falo assim, que é uma busca que a gente precisa fazer no Brasil, que é a construção industrializada. É a gente parar de produzir as nossas edificações do canteiro de forma rudimentar e começar, dentro do canteiro, só fazer a montagem das peças. Se a gente realmente industrializar. O ideal seria que já chegasse na sua obra a parede com a janela, com a parte elétrica, com a parte hidráulica, tudo passado. Você só chegava na obra, encaixava. Isso que é a meta, o objetivo, tá? O objetivo tem que ser esse. As coisas chegarem da fábrica, você só encaixar. Você faz o projeto, aí você decide quem você vai ser. Você vai ser o cara que vai fazer o projeto, você vai ser o dono da fábrica, você vai ser o cara que vai trabalhar lá na fábrica, ajudando a compatibilização dos projetos. É uma mudança de paradigma, tá, galera? Inclusive, isso vai mexer, inclusive, com a mão de obra, né? Você vai tirar o pedreiro do canteiro de obra tradicional e vai colocar ele na fábrica, com mais qualidade de trabalho, com mais segurança, né? Então, é melhor isso, sim, tá? Pensando aqui na parte dos limites e tecnologias integradas, que é onde que eu queria chegar. Deixa eu só passar algumas coisas específicas, galera. Eu vi que o tempo nosso já deu, mas só algumas coisas bem legais aqui, para antes da gente encerrar a nossa palestra, que realmente o tema é muito amplo, é muita coisa, é bem legal, é um tema que eu adoro de verdade, não tem mais como fugir disso, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês o sistema chamado Clash Detection do Navisworks. Esse Clash Detection é um sistema que identifica qualquer incompatibilidade do seu projeto, tá? Então, por exemplo, se tiver uma viga batendo com um duto de ar-condicionado, ele vai avisar. Se tiver um pilar posicionado de forma errada, né, não estiver batendo com a sua estrutura, ele vai avisar. Olha que bacana que é isso, ó. Now you can. The power of Autodesk BIM Clash Detection can help you do all of this and much more. Coordination between architects, MEP engineers, structural engineers. Aqui eu estou só falando, né, que tem a coordenação dos arquitetos, dos engenheiros, da equipe. With BIM, you can improve multidiscipline coordination and help resolve clashes within the model before any resources are committed on site. Let's see how this works. Once the conversion. Olha que bacana, aqui a gente tem um projeto. Tá todos os projetos, tá dentro do Navisworks. O elétrico, hidráulico, estrutural. E ele consegue habilitar cada projeto para esconder um ou aparecer outro. Clash detection can be performed to help identify potential coordination issues across the design. The process is... Gente, olha que mágico. Se tiver alguma incompatibilidade no projeto, ele vai assinalar aquela compatibilidade com a cor vermelha. Ele vai te avisar que ali tem alguma coisa acontecendo que você tem que arrumar. Vocês viram que assim, o quanto mais confiável vai ficar o projeto a partir do momento que você sabe que não tem incompatibilidade, porque você já verificou isso no seu próprio software. Fast and straightforward. Clash detection works by comparing one model to another. The software shows any identified clashes quickly and specifically. Tá vendo? Muito bacana, né? Vou passar aqui para o próximo. O próximo é a fotogrametria, que inclusive está associada à parte de mineração, que foi a Renata que tinha perguntado, né? A fotogrametria é maravilhosa, galera, porque olha para você ver, a gente consegue gerar não só... A gente consegue gerar imagens 3D de edificações, de montanhas, de morros,
de qualquer coisa, né? Então, aqui um profissional mostrando aqui a fotogrammetria através do drone, você pode fazer ela também através do laser scanner, né? Não tem nenhum problema. Aqui é um exemplo aqui, ó, coloquei uma imagem do laser scanner e um dronezinho e um programa que eu uso para associar esses dois softwares, esses dois elementos, que é o Metashape, que eu gosto muito de fazer trabalho com as nuvens do ponto dentro do Metashape, né? Um videozinho aqui, bem curtinho aqui desse tipo de levantamento. Esse aqui é um programa chamado Recap da Autodesk, tá? O Recap ele tá com a licença gratuita, então entra lá no Autodesk que podem baixar. Olha, você levanta o drone, ele faz um mapeamento do local, você vai fazer um plano de voo, né, para ele. Eu uso um software chamado Pix4D para fazer esse plano de voo. Aí ele faz, aí depois ele gera, olha que bacana, ele gera um modelo 3D da sua área. Vende isso para qualquer coisa, tá? Pode ser pequeno ou grande. Você pode, inclusive, fazer cálculos de volume. Aí a Renato, para você isso é legal, ó. Então, se você quiser fazer assim, quanto tem de minério descartado em determinada área, você consegue fazer o cálculo através do modelo que ele criou. Olha para você ver o levantamento dessa casa antiga, né, desse casarão antigo, tipo um castelinho. Aí ele gera um modelo 3D. Galera, isso não parece uma coisa do futuro, que você vai ver daqui 20 anos, 50 anos, mas já está aí, ó. Olha lá fazendo o cálculo do volume. Então ele consegue gerar os cálculos, ó, quantos metros cúbicos de terra tem naquele local. Maravilhoso, né? Mas você consegue fazer vídeos, renderizações, depois manipular esses dados, né? Aí, ó, a galera aqui já é uma curva de nível utilizando Civil 3D. Eu não lembro alguém no começo tinha me perguntado de Civil 3D. Olha lá que lindo, olha. O que eu trouxe aqui para o Civil 3D foi as nuvens de pontos, né? Vou sair aqui agora para passar para o próximo. Vamos lá. Esse aqui é dos óculos inteligentes. Os óculos inteligentes, usando o óculos inteligente, é possível você, na obra, por exemplo, ver como vai ficar a posição da tubulação elétrica e hidráulica antes de você antes de você realizar a obra, você já consegue enxergar. Vou pular um pouquinho aqui para frente. Olha que bacana, ó. Esse é um dos óculos que foram criados, tá? Ele tem uma integração com o computador e quando você vai para a obra, você consegue enxergar onde que vai ficar as paredes. Olha a modelagem 3D. Você consegue enxergar um modelo 3D através do óculos, olha que bacana. Como se fosse um holograma na sua frente, né? Mas na verdade não existe o holograma, está só na tela do óculos, mas você tem a sensação que existe. The thing that we can do for architects is really give them much higher confidence around decision making. One way we can do that is we can have literally immerse themselves in the scene that they're building and see from street side how the building's going to look. Visualizing design data in the você inclusive pode chegar num terreno, depois que você tem a obra já pronta, você consegue chegar no terreno e ver sua casa pronta, né, pelo óculos. Ela pegando aqui, onde vai ficar a tubulação elétrica? Através de gestos e controle do óculos, ele consegue interpretar antes da parede estar pronta. Isso tudo está associado ao BIM, né? A gente modelou lá no BIM 3D e depois foi levando essas informações. Muito legal, né? Vou passar aqui para o próximo. Nós também agora temos a evolução das impressoras 3D, inclusive desenvolvendo casas 3D, né? Então aqui é um modelo, já existe algumas empresas pelo mundo, na Holanda, nos Estados Unidos, na China, por exemplo, fazendo esse tipo de construção 3D, onde uma impressora realmente imprime a casa, né? Então, só um videozinho aqui, o último videozinho, antes da gente encerrar. Então, nesse caso aqui foi feito um projetinho 3D, e depois a impressora 3D foi imprimir a casa. Tá vendo ela imprimindo? Ó? Olha que legal, galera.
Eles colocaram essa proteção aqui em volta porque é muito frio. Eu acho que essa casa aqui é na Rússia. É muito frio em volta e o frio pode danificar o concreto, né? Pode gerar trincas. Então aí eles protegeram ali para o concreto curar de forma adequada. Vou passar já aqui para o final. Aí a casinha ficou pronta, ó. Foi colocada no lugar. Muito bacana, né? Tudo isso associado à tecnologia BIM. Galera, tem muita coisa, assim, o BIM, ainda tinha muita coisa que eu queria falar, mas o nosso tempo realmente ele é muito curto. Então, a minha ideia mais era mostrar para vocês as possibilidades, para vocês entenderem o que é o BIM de verdade, tá? Qual que é a potência, né, do programa, do software. E é isso. Queria ver com vocês o que vocês acharam da palestra, curtiram? Eu gostei demais, professor. Gostei muito. Eu queria agradecer em nome, né, do pessoal, de todos os meus alunos da Engenharia Civil, da UNA Sete Lagoas. Realmente foi uma palestra assim, muito proveitosa. Eu resolvi trazer os meus alunos da Civil, porque eu sei que eles têm um pouco menos de contato com essa área do BIM, né? O pessoal da arquitetura está um pouco mais por dentro do assunto. E eu já tive assim, um feedback de alguns que gostaram muito, que inclusive eles querem a gravação do resto da aula, porque alguns, infelizmente, tiveram que sair antes, né? O nosso horário em Sete Lagoas é um pouquinho diferente do horário de Belo Horizonte, mas eles gostaram bastante, inclusive estou vendo comentário de alguns aí, e realmente queria agradecer muito. Queria agradecer muito mesmo a oportunidade, foi uma excelente palestra, inclusive para mim aprendi algumas coisas que eu não sabia, mas foi muito bacana mesmo, está de parabéns. Essa palestra, de verdade, ela poderia ser uma disciplina. Com certeza. Eu poderia ficar um semestre inteiro, ou até mais, 2 semestres dando essa matéria toda, de tanta informação que é. Né? A galera do semestre... Tem gente aqui que está participando da palestra, que teve aula comigo no semestre passado, de PI, e eu fiz até alguns trabalhos com eles, usando drone, inclusive. Foi bem bacana também. Aí eu acho que quando eu mostrei que essa parte aqui dos drones, eles devem ter lembrado de algumas coisas que eu tinha ensinado. Mas realmente foi muito bacana, eu gostei muito desse momento com vocês. Depois eu compartilho o vídeo com vocês, tá? Eu vou postar ele no Drive e mando o link para vocês baixarem. Tá certo, legal. Muito obrigada. Legal, Manfredo, muito bom, parabéns para você. Depois a gente pode fazer uma dobradinha. Minha área de BIM, eu tenho mais interesse na parte de infraestrutura, parte de construção civil, eu não tenho muito contato, mas eu estou estudando bastante a parte de BIM aplicada à infraestrutura, principalmente a parte de geotecnia. Depois a gente troca umas figurinhas. Sim. Top, muito bom, cara. Um abraço. Isso aí, obrigado, um abraço. Isso aí, galera. Eu tô lendo todos os comentários aqui enquanto vocês estão saindo, mas realmente, caso vocês tenham alguma dúvida ainda, vocês podem me mandar uma mensagem, tá? Vou colocar aqui meu e-mail, vou colocar aqui no chat, é Manfredo. Eu não vou escrever aqui. Vou colocar aqui no chat. manfredo.hope@prof.unibh.br. Coloquei aqui, podem copiar aí e me mandar qualquer e-mail, tá? Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, fica à vontade. Tá me escutando, Manfredo? Sim. Uma pena de dependermos tanto de decretos do governo para que a implementação do BIM no Brasil ande, né? Porque é a única maneira e de fato, é um desafio para vocês, profissionais do BIM, que é convencer as consultoras, os clientes, de que, de fato, você está retornando dinheiro para eles, né? Porque é isso que interessa, no final do dia, para que isso ande. Mas, de fato, acho que a parte seguinte dos projetos, né, que é a parte de implementação, de gerência, de gestão, acho que essa aí que interessa muito a consultora. Verdade. Além, da assertividade do projeto, né, igual você detalha. Mas é uma pena a gente depender tanto de decreto que, quem sabe, até se não vai atrasar aí com essa confusão, né? É verdade. Uma coisa importante, galera, que ia falar sobre o mercado de trabalho e tal,
Assim, hoje eu tenho muito foco no que eu quero para minha carreira, né? Assim, eu desde muito novo, eu sempre sonhei em ser professor, lecionar na faculdade. Eu já entrei na faculdade sabendo isso, que eu queria um dia me tornar professor, e que eu queria ter um escritório. Então, eu sempre batalhei para isso. Graças a Deus está caminhando tudo certo. Mas se hoje eu não tivesse lecionando ou não tivesse, né, com escritório, tivesse algum problema específico, eu com certeza ia trabalhar como BIM Manager, né, que é o responsável por implementação de BIM dentro de empresas. Né? Eu falo isso até constantemente, pelo menos 1 ou 2 vezes por mês, eu recebo, algumas empresas sabem, né, que eu trabalho com BIM, né, que eu desenvolvo trabalhos e dou aula disso, elas me procuram me pedindo para dar alguma orientação ou me chamando, me convidando para trabalhar nessas empresas. E eu não vou por causa da minha programação, né? Assim, do meu sonho, que foi sempre ter minha própria empresa e lecionar. Então, eu quero manter nesse foco. Mas, com certeza, seria uma possibilidade excelente de mercado de trabalho para mim, e por isso que eu falo para vocês que quem de vocês realmente aprender e se desenvolver nessa área, eu não tenho a menor dúvida que vai arrumar emprego. Quem estiver procurando emprego vai arrumar emprego muito rápido, sabe? Porque as empresas ficam atrás. Quem sabe, quem domina o BIM, as empresas... É curioso, isso é até estranho, porque as empresas te procuram. Você nem precisa ficar procurando o trabalho, né? O trabalho vem até você. Uma ferramenta poderosíssima hoje é LinkedIn, né? O LinkedIn, quando você posta um projeto legal que você fez em BIM no LinkedIn, um monte de gente vai atrás para saber quem que fez, né? Um monte de empresa vai querer saber. Então vale a pena fazer isso, tá? Montem um portfólio legal para vocês, galera. O Dilson falou aqui que muitas vezes o pessoal optar pela estação total através do laser scanner. A estação total, eu acho que é mais pelo tradicionalismo, né? Porque a estação total já é uma coisa mais estabilizada no mercado, né? Então a galera tem dificuldade em mudar de tecnologia. Mas realmente é muito... Eu preferiria trabalhar com laser scanner, eu acho mais interessante. O laser scanner é muito caro, tá, galera? Isso é importante dizer. Laser scanner é mais caro que uma estação total. Normalmente, sim. Você pode até ter estações totais, às vezes, maravilhosa, muito cara, mas normalmente o laser scanner, assim, o preço dele começa a partir de R$100 e poucos mil. Você tem laser scanner de R$5 milhões, né? Então, é muito interessante. O Dilson falou que o Brasil é tradicional demais, verdade. O Peter falou que tem muito interesse nessa área. E está vendo o aumento, né, do mercado, legal. O Brian perguntou onde que vai colocar o link. Brian, eu vou mandar o link para o e-mail. Eu acho que no caso de você é aluno de um dos professores, né, que estavam participando. Depois você me fala aí que eu mando o link para eles e mando para você. Aí você já mandou aqui, beleza. Depois eu te mando o link aí. Você é do CM. O Brian é do CM. Beleza, Brian, fechou. Então mais fácil ainda. Galera, é isso então. Muito obrigado então. Vou liberar vocês. Um grande abraço para todo mundo. Obrigado, Germano. Um abração. Valeu pelo apoio e incentivo e pelos alunos, participação dos alunos.